trazido nas correntes. África eu voltarei, mas eu vim de longe, sem conhecer ninguém. Fui parar na casa grande, onde o negro é ninguém. Passei fome, passei frio, no banco quase morri. Melhorei com meu axé. Ai, horror, como eu sofri, mas eu vim de longe, sem conhecer ninguém. Eu fui parar na casa grande, ai, onde o negro é ninguém. Minha Virgínia é Macaô, oi, não nego meu natural. Eu sou poeta e capoeira, de Angola, Guiné-Bissau. Eu sou poeta e capoeira, de Angola, Guiné-Bissau. O meu nome de batismo é Carlos Alberto Dalmolin Silva, mas desde que eu nasci ninguém me chamou dessa maneira. Quando eu nasci eu era loiro, bem loiro. Eu nasci em Canoas, no Rio Grande do Sul, e a minha mãe, ao me ver loiro, ela falou: "Oh, mas é um alemão". Depois ela botou esse nome de Carlos Alberto aí, mas esse aí não pegou. Então eu desde pequeno sempre me lembro de ser chamado e de atender e de me reconhecer como um alemão. Eu já fui o alemão do judô, já fui o alemão do skate, já fui o alemão da capoeira, já fui o alemão da asa delta. Hoje eu sou o alemão do parapente, mas sempre o alemão. Me convidaram para contar um pouco da história da capoeira em Canoas, e cada uma das pessoas que vive tem uma interpretação do mundo, tem uma noção de como que as coisas acontecem, né? E eu vou contar a minha, sem a pretensão de ser a verdadeira, sem a pretensão de ser a definitiva, mas eu vou contar a minha maneira de ter visto a capoeira chegar em Canoas, no Rio Grande do Sul, na década de 70. E eu vou convidar vocês primeiro para fazer uma viagem no tempo, né? E falar um pouco da nossa geração. A minha geração ela foi muito influenciada pela contracultura, pelo rock and roll, pelo movimento do Woodstock, né, de liberdade, de sexo livre, drogas, rock and roll, e de contestação do que era proibido. A gente vivia em plena ditadura militar. Canoas era uma cidade onde tem a base aérea, né? E dentro da base aérea de Canoas, muitas das pessoas que eram colegas nossos eram filhos de pessoas que mais adiante a gente vem saber que eram torturadores naquela época. A história, algumas pessoas hoje tentam contar essa história de uma maneira diferente, mas essa é a realidade. A gente vivia dentro de uma ditadura militar. Mas a minha geração, a gente vivia alheio a isso, a gente não tinha essa noção muito. Tinha noção só quando a gente ia comprar um disco e o disco vinha todo riscado, porque passava antes da censura e a gente não podia ouvir algumas faixas do disco, né? Com o tempo a gente veio tomando consciência disso. E a capoeira foi um dos veículos que me fez tomar consciência desse tipo de coisa. Mas eu vou convidar vocês para fazer uma viagem lá nessa Canoas da década de 70. Eu morava na Avenida Vitor Barreto, bem no centro da cidade, e o trem, não existia o trem Zurb ainda, o trem passava na frente da minha casa, os trilhos de trem. E eu estudava no Colégio Maria Auxiliadora. O primeiro ano que o Colégio Maria Auxiliadora, isso é uma coisa que talvez essa geração nova não saiba, né? O Colégio Maria Auxiliadora, que era o colégio das freiras, só as meninas estudavam.
E o colégio La Salle, que era o colégio dos padres, só os meninos estudavam. E o colégio dos padres acabava a aula 15 para o meio-dia, que daí dava tempo da galera atravessar a rua e ir lá ver a saída do colégio das freiras, ver as gatinhas saindo. Isso era uma cidade, Canoas era uma cidade pacata, vamos dizer assim, era uma cidade mais provinciana, não é essa mega cidade que é hoje. E isso ali era um movimento muito legal, e ao mesmo tempo era um movimento que sempre dava briga. Vou explicar por quê. No ano que eu entrei no Jardim, no final da década de 60, eu entrei no Jardim, no Colégio das Freiras, foi o primeiro ano que foi possível de meninos estudarem no Colégio das Freiras. E eu tinha duas irmãs que estudavam no Colégio das Freiras e o meu irmão, o César, cachorrão, patacho, também outro capoeirista, que também vou contar a história dele daqui a pouco. E ele estudava no Colégio dos Padres. E aí, minhas irmãs tinham mais a responsabilidade de me levar para o Colégio das Freiras, Maria Auxiliadora, do que meu irmão. Meu irmão sempre foi meio doidão, então a minha mãe confiava mais no meu irmão, nas minhas irmãs, de eu ir para a escola com elas. Eu sou filho de trabalhadores, meu pai era um vendedor, vivia pulando de emprego em emprego. Minha mãe era uma professora de educação física, diretora de um colégio estadual, o Colégio Carlos Chagas, em Niterói. Então eu sou filho de trabalhadores, morava no centro por circunstâncias, né? Naquela época, a grande maioria da rapaziada que a gente vivia junto eram todos filhos de trabalhadores, não tinha nenhum rico ali no meio. Apesar de eu já ouvir que a capoeira de Canoas começou no meio dos ricos. Isso é uma coisa que eu vou querer contestar aqui. Não contestar, eu vou querer contar uma outra versão para vocês. E, bom, e aí o que acontecia? Quando começou uma galera a estudar no Colégio das Freiras, uns homens, a galera que estudava no La Salle tirava onda. Pô, as mariquinhas, vamos ver as menininhas. E aí, a gente era metidinha macho. E o que começou a acontecer, e acontecia muito, eram as brigas na saída de colégio. Isso fez parte da história de Canoas, as brigas na saída de colégio. E eu, desde moleque, eu era muito ativo e vivia perturbando em casa, e meus pais trabalhavam o dia inteiro. Então, minha mãe vivia procurando coisa para eu gastar essa energia. E eu, muito novo, com 5 anos de idade, eu fui lutar judô. Naquela época, passava na TV uma parada que chamava telecat. É parecido com hoje ainda tem isso em alguns canais a cabo, que parece uma luta, que tem uns personagens, assim, os caras pulam. E os americanos adoram isso, sabe? É uma parada que o cara faz que tá batendo no outro e pula, mas os caras são extremamente ginastas, são preparados, né? Mas é uma luta de brincadeira. E existia isso passava na TV naquela época. Cara, eu via esse telecat e ficava doido e pulando no sofá. Eu quebrei vários sofás na minha casa. A mãe, cara, não aguento mais esse moleque. Vou botar esse cara pra fazer alguma coisa. Aí me botou pra lutar judô. E quando eu fui lutar judô no Colégio La Salle. No Colégio das Freiras não tinha nada de luta. Era um colégio que estava recém abrindo pros meninos. Tinha toda uma história, né? Aquela coisa que era só as meninas que estudavam. Que chegou uma galera nova, uns meninos no meio. E todo mundo tirava nós, né, cara? E aí eu fui lutar judô no Colégio La Salle, levado pelo meu irmão. Meu irmão mais velho foi o cara que me apresentou a maioria dos esportes que eu fiz, com exceção da capoeira. Então meu irmão mais velho lutava judô lá no Colégio La Salle, e aí sim, para ir lutar judô, minha mãe confiava que eu fosse com o meu irmão. E o meu irmão era um cara meio bom de briga. O meu irmão ele era meio famoso assim, porque ele era bom de briga. O cachorrão sempre foi meio bom de briga. E aí, cara, comecei a lutar judô, e o professor de judô era o Escaramuche. Esse Escaramuche era um personagem desses telecats que eu via. Quando eu vi que o cara Escaramuche era um daqueles personagens, fiquei amarradão no judô, e logo comecei a me dedicar no judô, e treinei judô muito tempo. Eu fui vice-campeão gaúcho, fui terceiro lugar em campeonato gaúcho, metropolitano eu ganhava. Chegou uma época que eu me tornei um bom judoca. Eu era molequinho, pequeno, e eu me lembro do Carneiro. O Carneiro era um negão que tinha grandão em Canoas, lutador de judô. E a gente fazia as apresentações, eu entrava no kimono, baixinho, pequenininho assim, e a gente fazia, lógico, né, para demonstração. Eu dava uns golpes no Carneiro, o Carneiro caía no tatame, fazia aquela barulheira, e todo mundo se amarrava naquilo. E eu fui ganhando uma certa notoriedade por ser um lutador de judô, não digo bom, mas um cara que tinha bons resultados na época, assim, né. E durante um tempo, eu como era um lutador de judô, e comecei a lutar judô, e conheci a galera do La Salle, quando ia ter as brigas na saída do colégio, eu comecei a me destacar também, porque eu também era um cara meio invocadinho, eu tinha que puxar o meu irmão, né? Meu irmão era brigador, né? Então eu tinha que puxar meu irmão. A gente foi criado na base da porrada na minha casa, então eu tinha que puxar meu irmão, não podia ser um bundão, né? Eu tinha que ser um cara guerreirinho.
E aí com o judô, o que aconteceu? Eu comecei a ser um cara que o nego botava a mão em mim, eu arremessava bem e dava uma porrada de queda nos caras e batia nas pessoas, era bom de queda. Meu negócio era derrubar as pessoas, era guerreirão. Aí, cara, lá pela década de... Ainda na década de 70, mais ou menos, 1974, o meu irmão arrumou um skate. E aí, cara, começamos a descer a 15 de janeiro, primeiramente a 15 de janeiro, tinha um X-Burger lá em cima. A gente começou a descer a 15 de janeiro de skate, e aí começou toda aquela movimentação de skate. E logo depois, o meu irmão começou a surfar. O Cachorrão foi um dos primeiros surfistas da cidade. E aí eu, no rastro dele também, comecei a surfar na praia de Santa Terezinha. Então, por que eu estou contando isso tudo? Porque o movimento de capoeira, ele surgiu em Canoas com essa geração que fazia vários esportes, né? E, cara, eu já comecei a andar de skate e andava também legal. Tive uns bons resultados, fui vice-campeão gaúcho de skate. A gente andava de skate na Dr. Barcelos. E naquela época tinha um movimento chamado Ruas de Lazer. Os caras fechavam umas ruas pra gente praticar esporte. E a Dr. Barcelos, cara, em Canoas, virou o centro da cidade, né, no final de semana. Fechava uma das lombas e a outra ficava aberta para os carros. Cara, e descia carrinho de lomba, de rolimã, galera de skate no meio, os malucos de bicicleta, as menininhas tudo iam para lá, a galera dos playboy tudo ia para lá. E a gente falava que os playboys eram os caras que tinham grana para andar de carro, pai, nós éramos esportistas, né? E skate, surf, esses esportes, cara, naquela época não era moda como é hoje, eram esportes totalmente diferentes, esportes desafiadores, assim, e que, cara, a gente para entrar na água naquela época entrava remando, quando achava um surfista dentro d'água a gente levantava a mão pro céu, que não ia ficar lá dentro d'água sozinho, tinha um cara para surfar junto com a gente, e logo a gente já fazia amizade. Então eu tô contando tudo isso para trazer em que momento que chegou a capoeira em Canoas. A capoeira chega em Canoas no meio dessa juventude, uma juventude que ouvia rock and roll, uma juventude que praticava esporte, uma juventude que era diferente, né? Naquela época a moda era ouvir discoteca. Os embalos de sábado à noite, com de outra volta, a galera ia para essa discoteca, dançava. Nós achávamos que lá os caras careta, é mais ou menos que nem o sertanojo de hoje, né? Esses funk, essas coisas que bate sem as pessoas pensar. Naquela época era só de discoteca. E a gente ouvia rock and roll. O rock and roll tinha toda uma coisa contra a cultura. Era um movimento diferente que tinha no mundo, de liberdade, de ir contra tudo que fosse oprimido, tudo que fosse de opressão. E no Brasil existiam só dois partidos políticos na época, era a época da ditadura, existia a Arena e o MDB. A Arena é como se fosse hoje o Centrão, vamos dizer assim. Era essa galera que dava sustentação para o governo militar. E o MDB eram os caras que eram o contrário a isso, mas um contrário vigiado, não tinha liberdade de expressão. A gente não podia ler livros que falassem de maneira diferente de pensar, a gente não podia ouvir músicas diferentes, né? Então, pô, tinha os festivais de música e a gente tinha que ouvir no detalhe que os caras estavam falando lá, que tinha alguma mensagem que, pô, levava, essa mensagem é contra o governo, mas dentro das letras de música. E quando os caras se tocavam, todas as músicas que antes passavam na censura, elas eram riscadas. A gente recebia os bolachão na época, riscado, né? Então esse é o movimento, esse é o momento que a capoeira chega. E a capoeira chega quando a gente no inverno, a galera se juntava. Era uma época de ter muitos amigos. É difícil fazer vocês entenderem isso hoje, a galera mais nova, mas eu vou tentar explicar. A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, telefone em casa, só quem tinha muita grana tinha. Então o nosso ambiente, a nossa rede social era a rua.